Arauto de Sião apresenta De Palavra em Palavra, o seu devocional na web. A paz do Senhor para todos os irmãos que nos assistem aqui no blog Arauto de Sião, no nosso programa semanal De Palavra em Palavra. Bom, desde já eu quero agradecer a todos os irmãos que estão acessando o blog e dando suas opiniões. A todos vocês o meu muito obrigado. Também quero agradecer, fazer um agradecimento especial a todos os meus alunos da escola dominical. Quero mandar um grande abraço a todos vocês e agradecer pelo incentivo que vocês têm me dado para continuar nesse trabalho. Certamente eu não quero decepcionar vocês. Muito obrigado a todos vocês. Também quero, a você que nos assiste aqui nesse canal, quero dizer o seguinte. Se você quer fazer um pedido de oração, agora você pode entrar nesse e-mail aqui, olha, no Gmail, né, chama Oração Intercessória, e fazer o seu pedido de oração, né? Então, o endereço é oraçãointercessoria@gmail.com. Faz o seu pedido de oração lá. Nós temos obreiros que vão estar orando por você. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Creia nisso. Creia que você vai ser ricamente abençoado. Tá bom? A mensagem de hoje vai falar sobre salvação. Semana passada nós fizemos o piloto aqui, né, o primeiro devocional, e nós falamos sobre João 14,15. Né? João 14,15, que diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isto é, a maior prova de amor que o crente, que o cristão, que é aquele que pertence ao Senhor, pode dar a Deus, é guardar os seus mandamentos. Hoje nós vamos falar sobre salvação, um assunto muito importante e que você certamente não pode perder. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a Bíblia. Bom, para você que não conhece, você que não sabe, para você que nos está assistindo pela primeira vez e que ainda não é do Senhor, saiba o seguinte: a Bíblia é o único lugar, onde está relatado a queda do homem e o que o homem deve fazer para se reconciliar com Deus. Então, somente na Bíblia é o lugar onde você pode encontrar as respostas que você precisa para se salvar, para salvar-se da perdição, do fogo eterno, da morte eterna. É somente nas Escrituras. Se você não crer no que está escrito na palavra de Deus, infelizmente será muito difícil para a sua caminhada. Depois que você se converte, depois que você se entrega a Jesus, será muito difícil na sua caminhada tentar manter uma vida cristã saudável. Então, lembre-se, somente as Escrituras têm as respostas que você precisa para a sua salvação. Somente ela. Bom, o que as Escrituras dizem acerca do pecado? As Escrituras dizem que apenas por um homem o pecado entrou no mundo. Isso está relatado em Romanos capítulo 5, no versículo 12. Olha só o que as Escrituras estão dizendo. Que por um homem o pecado entrou no mundo. Né? E ainda diz mais. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas você pode estar na sua casa e pode dizer: mas eu não faço nada de errado, eu não cometo nenhum pecado. Eu ando com a minha vida direito, eu pago minhas contas, eu não ofendo ninguém, eu não xingo ninguém, eu nem fumo, eu nem bebo, eu nem faço nenhuma dessas coisas. Mas olha o que as Escrituras dizem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então como é isto? Vou explicar para você. Um homem chamado Adão, há muitos e muitos anos atrás, cometeu um grave erro: desobedecer a Deus. E esse erro foi fatal para a sua vida, para a sua convivência com Deus. Até então Deus tinha criado um homem perfeito, sem pecado nenhum, e eles viviam em perfeita harmonia no jardim do Éden. Mas então, num dado momento, Satanás aparece para Adão e para Eva no jardim do Éden e fazem com que eles caiam, enganando-os. E aí, então, eles desobedecem a Deus em uma ordem que o Senhor tinha dado expressamente para eles. Então, eles pecaram
E essa desobediência, esse erro, fez com que eles se separassem de Deus. Olhem, aqueles que desobedecem a Deus estão separados de Deus. Aqueles que desobedecem a Deus não têm comunhão nenhuma com Deus. Então é muito comum você ver as pessoas dizerem por aí, não, mas eu também sou filho de Deus. Cuidado, você pode não ser filho de Deus. Ainda mais, a palavra de Deus diz que o salário desse pecado, que a recompensa pelo pecado é a morte. Mas não é uma morte, assim, uma morte simplesmente morte. Alguém viveu e morreu. Essa morte, ela está relacionada com a vida depois desta vida. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Porque se o salário do pecado é a morte, isso quer dizer que essa morte não é uma morte física, não é uma morte simplesmente deixar de existir, mas é uma separação eterna de Deus. Eterna. Então todos aqueles que estão em pecado, que nasceram sob o pecado, que herdaram o pecado de Adão, estão separados de Deus. E mais ainda, a recompensa por este pecado é a morte. Então se você está me ouvindo agora, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Porque isso é muito grave, isso é muito sério, tem a ver com a nossa vida no futuro. Então, mas também uma coisa muito importante as Escrituras nos mostram. As Escrituras nos mostram em Romanos, capítulo 6, no versículo 23, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aliás, quando as Escrituras dizem que o salário do pecado é a morte, a segunda parte do versículo diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que coisa interessante. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas Deus nos deu um dom que é gratuito, que não custa nada, que é uma bênção para toda a humanidade, que é a vida eterna. E essa vida eterna nós só podemos encontrar em um homem. Porque as Escrituras também dizem que por um homem também todo o pecado foi eliminado. Mas não é assim de qualquer maneira. Para que você se achegue a Deus, você precisa fazer uma coisa muito importante. Reconhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando Jesus veio à Terra, Ele se sacrificou, Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer, para que nós tivéssemos vida eterna. É nisso que você tem que crer. Então, lembre-se, por um homem só entrou o pecado no mundo, e por um outro homem também entrou o perdão, entrou a reconciliação com Deus. E esse homem é Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, aquele que havia de vir para salvar o seu povo dos pecados. Em João 3,16 está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, todo aquele que nele crê. Se você crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, é essa fé na ressurreição de Jesus que também vai fazer valer a ressurreição na sua vida. Jesus ainda afirma, com a sua própria boca, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a única forma de nos reconciliarmos com Deus é crendo que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos remir de todos os nossos pecados. E neste momento, agora, aí onde você está, seja onde for, no seu escritório, na sua casa, assistindo esta mensagem, você pode fechar os seus olhos agora, orar assim comigo. Senhor Jesus, neste momento, Pai, reconheço que sou pecador e que por mim mesmo não tenho condições de expiar os meus pecados. Mas desde já, Pai, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, para que o Senhor possa me remir de todos os pecados. Pai, guarda a minha vida, e neste momento eu Te recebo, e eu Te peço, Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa gozar com outros irmãos a vida eterna contigo no Teu reino celestial. Fazendo esta oração, crendo com fé no teu coração, o Senhor Jesus restaurará a tua vida.
Agora, vou deixar para vocês um hino maravilhoso. Hino 259 do Cantor Cristão. Você que está aí, que já fez essa oração de fé, que você creu no seu coração que Jesus é o Salvador, ouça esse hino e preste bastante atenção no que ele diz. Vida ou morte, o que vai escolher hoje? A paz do Senhor. De palavra em palavra, o seu devocional na web.